Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Isaías Navi Círculo da Terra. Uma boa noite a todos. Deixe seu like, seu boa noite no chat, ok? Divulgue essa live, que hoje vamos tratar de um assunto muito interessante, que é a questão do castigo do justo, né? do juízo, o destino final do justo. Qual será? Né? Falamos disso ontem aqui, falei com o Lucas Bonzoli, e hoje eu estou aqui com o Ronilson Alves para falar do mesmo assunto, porém, sob outra perspectiva, ok? Então, sejam todos bem-vindos, uma boa noite. Eu trago aqui Ronilson Alves. Tudo bom, Ronilson? Tudo ótimo, beleza? Graças a Deus. Tá me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Tá tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Estou aqui para falar de um tema que eu gosto muito, né? E acho que é a primeira live, né, que eu faço acerca deste assunto. Só ajeitando aqui, né, que eu estou olhando para o notebook. Sim. Tá bom, vou fazer aqui. Vai ajeitando aí. Tranquilo. Pode falar. Jazinho, só um instante, gente. Tá, eu vou cumprimentar aqui o chat enquanto isso. Paulo Alexandre, seja bem-vindo. Tiago de Lima Vitória, boa noite. Irmão Pedro, interior de São Paulo, seja muito bem-vindo, está sempre aí conosco. Cientista da Terra Pizza, uma boa noite. Pessoal, você que está nos assistindo, deixe seu comentário no chat para saber que você está nos vendo, tá? Que aí eu vou cumprimentar você aqui. Quero saber quem é que está assistindo a live. Deixe o like. Gostei da live de ontem. Sim, a live de ontem foi muito boa. Trocamos uma ideia legal. Lucas Bonzoli. Crítica textual em defesa da fé. Seja bem-vindo. Boa noite. Já está pronto? Oi. Deixa eu ver aqui. Tá pronto aí? Aqui tá pronto, sim. Deixa eu ver. Tá vendo legal aí? Tô vendo? Um pouco embaçado aqui, né? Mas tá bom. Tá bom? Seu áudio está legal? Tudo bem, pode falar. Tranquilo. Pois é, gente, esse é um assunto, né, que eu gosto muito de falar sobre ele, né? Que é a questão do destino final, né? Até mesmo porque, tipo assim, a gente vê que tem muito esse debate, né, acerca do que vem após a morte. Né? A minha curiosidade mesmo é saber o que vem, né, após o juízo. Né? Acho que essa é a maior curiosidade. Né? Embora eu seja um imortalista convicto, né, eu gosto mais dessa questão, né, de saber realmente, né, discutir essa questão, né, do pós-juízo. Né? O pós a morte é muito fácil, né, de saber. Agora o pós-juízo, né, morreu, você sabe, né? Agora, então você é imortalista. Sou um imortalista convicto, sim. Entendi. Então, você acredita que a pessoa morre e continua, morre no corpo, mas na alma continua eu creio em algum na lugar. consciência pós-morte. Sim, você acredita acredito, sim. na consciência pós-morte? Sim. Embora seja um tema que eu seja um pouco morno, né, para discutir ele, entendeu? É um tema que eu não gosto muito de debater, né? Igual o calvinismo e arminianismo também, um tema que eu não gosto muito, né, de entrar muito nessas questões, mas creio sim. É que tem sempre aquele tema, né, que a gente não gosta muito, né, de discutir muito. Certo, então a gente vai tratar hoje não do estado da consciência da alma, a gente vai falar sobre a questão do aniquilacionismo ou imortalismo no juízo, né? Você tem um juízo, não é isso? Sim, tem o juízo, né? Aí é consenso, né? A gente sabe para onde é que vai o justo, né? Vai para Nova Jerusalém, né? Vai para estar perto do Senhor. A vida eterna é consenso. Todo mundo, quem é salvo, tem vida eterna. Para onde ele vai? Oi? É consenso em relação à salvação. Não tem discussão em relação a isso, ao justo, aos salvos. Agora, a questão, né, o ímpio, né? Porque tem várias teorias, né? Tem os TJ diz uma coisa, né? Os adventistas dizem outro, aí tem os teólogos independentes,
Aqui no Brasil não é conhecido, né? Mas temos também o universalismo, que foi muito propagado por muitos pais Sim. da igreja, né? Como Orígenes, né? E tem a crença como ortodoxa, né? A crença no tormento eterno do ímpio. Sim. Então você é ortodoxo porque você segue a tradicional, né? Quando se fala ortodoxo, é a crença tradicional, né? Você entende como a majoritária, né? Mas você acredita no purgatório católico, não? Ou sim? Não. Até mesmo que a questão do purgatório ela veio mais depois de Agostinho. Se bem que os judeus também eles têm, né, uma crença, né, uma certa purificação, né? Mas dentro do cristianismo mesmo, né, ganhou força, segundo alguns especialistas, a partir, né, de Agostinho, né? Começou a dar base, né, para essa crença. Mas nos primeiros pais da igreja, né, não há registro. E nem na Bíblia, né? O que importa é o que está na Bíblia. Na Bíblia a gente não encontra textos, né, que fazem referência, né, a um purgatório. Né, mas teve um rapaz que comentou aqui na live do Banzoli, Lucas Banzoli, que aquela referência que ele deu de aquele dos muitos açoites, receberá muitos açoites e será pouco açoites. É porque não existe nenhum texto, né, que prova um tormento temporário seguido de aniquilação, não tem nenhum. Porque, vamos para a lei, vamos pegar a lei, né? O servo, depois que ele levava a chicotada, ele era aniquilado ou ele voltava para a casa do Senhor? Então, ele voltava para casa. Então, esse texto não dá para comprovar um tormento temporário. Então, mas o cara que comentou aqui na live do Lucas Gonzalez, ele falou que se refere ao purgatório. Mas aí pergunta, né? Porque assim, o purgatório... Desculpa. Pode falar. Tá embaçado aqui. A questão do purgatório é que o texto ele deixa muito claro, né, que lá é uma referência à pós-vinda de Jesus, né? E quem crê no purgatório acredita que ali seja uma referência, neste caso, aquele texto ele faz uma referência ao que vai acontecer depois da vinda de Cristo, né? E quem crê no purgatório acredita que seja agora, né? Que a pessoa está recebendo os muitos, né, os fogos açoites, né? Tá assim, certo. Então, o próprio contexto vai contra, né, esse tipo de concepção teológica. Mas, enfim, aquele texto, o que se dá para a gente chegar à conclusão dele? Dá, sim, para provar gradação de castigo, né, ou algo do tipo. Né? Isso, agora... aí que eu te pergunto, você acredita que há diferença de punição? Bem, dá para inferir, né? Só saberemos no dia. Não, porque Jesus falou assim, ó, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para Cafarnaum, para essas cidades que viram os milagres não creram. Mas para Sodoma e Gomorra vai ter menos rigor no dia do juízo. Se todos vão ser condenados eternamente ao fogo, do lago de fogo e enxofre, qual é por que há menos rigor para um do que para outro? Pois bem, vamos primeiramente fazer uma análise sadia das escrituras, né? Primeiramente, aquele texto ele não prova um tormento temporário seguido de aniquilação, né? Não prova. Se você pegar aquele texto ao pé da letra, né, você pode provar o universalismo, né? Porque depois que o servo... Não, você está falando qual texto? Qual texto você está falando? Perdão, estou ficando... o texto de Lucas 12, né? Agora vamos para o texto lá de Sodoma e Gomorra, né? Isso, é isso que eu estou falando, para a gente analisar se há diferença de punição. Um vai sofrer mais do que o outro. Aquele texto lá? Dá para inferir sobre aquele texto, né? Porque tem duas formas de interpretar, né? A primeira seria, neste caso, se haveria mais exigência, né, para Sodoma e Gomorra, né? Deus cobraria mais, né, cobraria mais para Cafarnaum do que para aquela cidade, ou então do que para Sodoma e Gomorra, porque Sodoma e Gomorra não vai ser tão cobrada. Uhum. Agora pode sim também deduzir que haverá um castigo, né, maior, né? É igual, por exemplo, um exemplo, né, uma dor no dedo, né, e uma dor nos rins, né? Seria mais ou menos nesse tipo, entendeu? Mas só aquele texto não dá, né, para você comprovar um tormento temporário seguido de aniquilação. Né? Seria inferir, né, em cima do texto.
Eu sei eu tô entendendo. Só que o que acontece, seguir de aniquilação, né? Pegar não, aquele seguir texto de dizendo... aniquilação. Só que tem um problema. A questão que os aniquilacionistas questionam, e o Lucas de Monzoli questionou, é que no imortalismo, você não tem como explicar gradação de castigo no Lago de Fogo e Enxofre. Tipo, porque você vai eternamente, todos sofrerão a mesma coisa. Pois sim, até mesmo porque eu citei, né? Uma dor no dedo, né? Uma dor no rins, e com certeza a dor no dedo é menor do que a dor no rins, entendeu? Mas então, seria um pode sofrer no dedo a eternidade e outro o corpo inteiro a eternidade. Tipo assim, um exemplo. Existe dor maior que a outra, né? Isso é fato, né? Mas, enfim, é aquele texto mesmo é a prova para um tormento temporário e proporcional seguido de aniquilação? É aquele texto? A questão que eu faço é essa, né? E em Apocalipse 20 fala assim, ó, e eles serão julgados conforme as suas obras. Ali é a relação de salvo e injusto, né? Não, mas peraí, vamos ver aqui rapidinho. Falar em Romanos, falar em Apocalipse, ali é a relação de salvo e injusto. Deixa eu ver aqui rapidinho. Esse assunto gera, hein? Rende pra caraca, hein? Deixa eu falar. Mas, assim, eu queria saber onde é que está esse texto que prova um tormento temporário seguido de aniquilação, que eu nunca achei, né, na minha vida. Não, eu te entendo. Que o texto dá a entender mesmo que... né? Agora, esse texto... Só que tem umas... Como vou falar para você? Umas ressalvas, uns problemas, olha só. Mas com problema você pode colocar uma crença na Bíblia. É isso que os católicos fazem. Mas olha só, aqui fala assim, ó, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. Eles foram julgados segundo as suas obras. Isso não significa que seria punido de acordo com as suas obras, não? A sentença deles? Sim, mas o que o contexto diz, né? Depois que eles foram julgados segundo as suas obras, foram todos lançados no lago de fogo, né? Lá não diz, né? Que não sofreu de novo, foram julgados segundo as suas obras. E a morte e o inferno lançaram no lago de fogo e tal. E aquele que não foi escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Quando fala ser lançado no lago de fogo, não está aqui nesse versículo, tá? Não me interprete mal. Nesse versículo aqui não está dizendo que eles vão ficar eternamente no lago de fogo sendo queimados, sofrendo eternamente. Não está dizendo 20 isso. Tá, no 10. No 10 tá. No 10? É no 20 e 10. Uhum. Agora, assim, a questão, né, que eu estou lançando o desafio alguém poderia me mostrar, por favor, né, um texto claro, né, que fala de um tormento temporário e temporário, proporcional e seguido de aniquilação. Onde é que está esse texto, gente? Entendeu? Então, veja bem. Beleza. Aí aqui ele fala do diabo, o falso profeta e a besta. Uhum. Que dia de noite serão atormentados para todo sempre. Okay? Aí o texto fala do tormento eterno, né? Agora o outro... Desculpe, para interromper aí. O outro, como fala aqui de ser julgado, foram julgados segundo as suas obras. Então, segundo as suas obras, dá uma ideia de proporcionalidade. Se você fez muita coisa errada, vai sofrer mais. Se você fez pouco menos, você vai sofrer menos. Não dá uma ideia de proporcionalidade? Eu até aceitaria se não tivesse o contexto, né? Se falar só, segundo as suas obras. Né? Aí aqueles que pecaram muito, foram atormentados por um certo período de tempo e foram destruídos. Aí o outro passou certo período de... Aí sim, né? Mas pegar só esse trechinho, né? E foram julgados cada um segundo as suas obras, né? Aí daqui eu crio uma dedução, né? Que eles foram atormentados temporariamente, proporcionalmente, né? E depois aniquilados, né? Aí eles foram lançados no Lago de Fogo. Agora, se eles vão ficar eternamente no Lago de Fogo, se eles forem ficar... Porque a lógica é assim. Eu não estou defendendo, não.
Eu só estou colocando para você pensar. Se eles vão ficar eternamente nesse lago de fogo, dá a entender que eles são julgados segundo as suas obras, mas não é bem assim. Eles estão sendo condenados com um castigo 1000 vezes pior do que todas as obras que eles cometeram. Né? Porque eternidade no lago de fogo é um negócio assim, não é proporcional. Né? Na realidade, não, Isaías. É para sempre. Sabe por quê? Sabe por que o castigo é assim? Acho que você está querendo dizer que a pessoa sofrer eternamente no lago de fogo seria algo assim cruel, né? Pensando. Não, algo cruel, mas só que é algo assim, algo exagerado, algo assim além da medida, que não é segura. Isso, algo tipo que vai transcende ao equilíbrio. Tipo assim, o sujeito pecou, mas não, você comete um roubo. Se você comete um roubo, você é preso. Mas um cara que mata, estupra ou faz alguma coisa, ele vai ter uma pena muito maior do que a sua. Isso na nossa lei, na lei dos homens. Mas depois que ele recebe a pena, ele é aniquilado ou ele é solto? Não, mas ele é solto porque ele já cumpriu a pena. Ele já cumpriu a pena. Essa aniquilação é simplesmente como a inexistência. Terminou de existir, então ele não sofre mais. Mas seria dois castigos nesse caso. Ele pagou pelo pecado dele e depois aniquilado. É como a aniquilação é como o fim do sofrimento. Tu não vai sofrer mais. Mas ele não já pagou? Não, ele não pagou. Ele foi condenado. É que ele não pagou pelos pecados, assim, no sentido que, como se a gente tivesse condições de pagar pelos pecados. Ele sofreu a punição. Foi julgado e sofreu a punição. É essa a ideia. Sim, eu compreendo tudo isso aí. Mas, assim, a gente vê uma certa dificuldade de achar um texto, né? Você pega um aqui, pega outro lá, pega uma outra ali, entendeu? E se você recorrer à lei, né, você vai chegar à conclusão que uns serão atormentados por um certo período de tempo e serão, neste caso, voltarão, né, para novo céu e nova terra, e outros serão destruídos, né? Porque eu entendo muito bem, né? Querem pegar textos que falam de destruição e juntar com textos, né, que falam de poucos açoites, né? Mas se você ir para a lei, né, existiam vários tipos de castigo, desde morte até algumas chibatadas, né? E depois a pessoa estava livre, né? Depois que pagava pelos seus erros. Então é algo assim complicado, né? De você ter uma doutrina que você não consegue achar um versículo, né? Assim. Não, estou falando o versículo. Tá, gente, então vamos pensar. Vamos pensar como fala. Vamos pensar como imortalista. Pensando da forma tradicional. Você tem lá, Lucas 12, 47. Ó. Aí ele fala aqui, ó. O servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado. E qualquer que por muito for dado, muito lhe pedirá, e ao que muito lhe confiou, muito lhe se pedirá. Isso aí, será que isso aqui tem a ver com o juízo final? Não está falando do juízo final, né? Mas agora aqui, ó, bora Senhor no dia em que não espera, na vinda do Senhor. Exatamente, está falando do juízo final. Agora, vamos pegar esse texto, entendeu? A maioria do povo que utiliza esse texto, né, condena o uso, né, de um Rick Lázaro para formular a doutrina, entendeu? Então, tipo assim, aqui no meu estado, né, tem aquela história, né, de que o macaco, quando ele quer falar mal dos outros, né, ele esconde o rabo, né, para poder falar mal dos outros. Ou seja, condena o uso, né, de Lucas 16, né, para formular a doutrina. E ele usa a parábola. Né, mas beleza, vamos ficar com... Não, mas eu particularmente, eu não sou contra usar a parábola do rico do Lázaro.
O método interpretativo do povo. Porque a parábola do rico e do Lázaro ali não diz nada que Jesus estava descredibilizando aquele acontecimento ali. Ele estava contando aquilo e não falou, não esclareceu para ninguém que aquilo ali era mentira, que aquilo ali era uma crença falsa, que aquilo ali não valia. A questão do rico e Lázaro? É. Na verdade, no conceito judaico, né, existia nessa crença de que quando a pessoa morria, né, uns iam para um lugar de sofrimento, né, e outros estariam no lugar de bonança, né, e que as almas dos justos elas clamavam, né, por justiça. Né? A gente vê isso na literatura extra-bíblica. Então, a gente enxerga, né, aquilo. Não, tudo bem, mas Jesus ali ele disse que aquilo era mentira? Todas as parábolas de Jesus são baseadas em fatos reais. Até essa daí, né? Ela está baseando em algo que acontecia, né? Se o senhor visse, né? E o servo estivesse fazendo algo de errado, né? Ele metia a chibatada no servo. Né? Só que ele não aniquilava o servo. Então a sua crítica é que os aniquilacionistas e mortalistas dizem que não se pode usar a parábola do rico e do Lázaro, mas eles usam uma parábola aqui do servo, né? Que não fala de um tormento temporário seguido de aniquilação, né? Eu estou olhando no chat ver se alguém mostra, né, esse texto do tormento temporário seguido de aniquilação, né? Se alguém pudesse mostrar, né, para a gente analisar esse texto. Vamos fazer o seguinte, né? Vamos começar o seu estudo aí? Vamos começar, senão a gente vai ficar aqui batendo papo e não vai... Tranquilo. Vou colocar aqui. Mostra o primeiro. O primeiro conceito, né, gente, que eu vou mostrar é a visão bíblica, né, do... Pronto, aí, o castigo final como algo pior que a morte. Né? Acho que agora sim, né? Beleza. Pode colocar algumas partes da Bíblia. Né? Tranquilo. Isso que importa. O que importa é a Bíblia, gente. Né? O resto... Você quer Pode colocar o slide 2. Vai pro 2. É só o início, só. Calma aí, deixa eu ver. Calma aí. Tinha que ter uma forma aqui de botar em tela cheia, né? Exatamente. Mas eu esqueci onde que é. Não, acho que dá para ver. Vai. Dá sim, dá tranquilo. Eu estou vendo aqui, tranquilo. Vertentes, agora, pode ler aí e explicar. Pode ler e explicar. As vertentes, né, predominantes no Brasil, né? Tem várias, né? O primeiro é o tormento no fogo eterno, né? Crença majoritária, né? A outra seria um tormento temporário e proporcional no fogo, seguido de aniquilação, né? Que é a crença dos nossos amigos adventistas, né? Aniquilação instantânea após o juízo, sendo o fogo apenas um símbolo de destruição dos testemunhas de Jeová, né? Tormento temporário e proporcional, sendo fogo apenas um símbolo de destruição seguido de aniquilação, que são dos teólogos independentes. Entendeu? Então, a gente vê que há um monte, né, de pensamentos. Né? Misturaram, né, a crença TJ, né, com a crença adventista e criaram, né, esse tormento temporário e proporcional, sendo o fogo apenas um símbolo de destruição seguido de aniquilação, que são desses teólogos, né, independentes. Então, a gente vê que há vários pensamentos, né? Então, essa é apenas, né, um exemplar, né, do que a gente tem só no Brasil. Né? Talvez fora aí, acho que exista mais, né? Mas esse é um retrato, né, do cenário brasileiro. Tá bom? Pode ir para o slide 3. Então, calma aí, deixa eu só deixar claro, pessoal. Primeiro tem um tormento fogo eterno, crença majoritária. Tormento temporário, proporcional no fogo, seguido de aniquilação. Isso aqui é o que o Lucas Manzoli defende. E depois a aniquilação instantânea. Essa era a palavra que eu estava tentando achar ontem. Dos amigos TJ. Uhum. Um abraço para todos eles. Para mim, esse aí é o pior, porque esse aí não está nem punição, né? De verdade. Que o cara não sente nada. Já pensou? O diabo... Quanta gente o diabo matou? Desde o princípio até hoje. Quanta gente ele fez mal? Eu vou mostrar alguns textos, né, que eu vejo que fica difícil explicar essa crença, né? Tem que alegorizar muita coisa, né? Mas, enfim, né, essa é a questão. Eu não que o Lucas não estava em fogo, não, né? Já que ele alegoriza o Lago de Fogo. E é, inclusive, um texto que eu vou trabalhar tá.
O 2014, né? Que ele fez questão de coisar. Não. O dele não tem fogo, eu esqueci. O dele, fogo é destruição. É o tormento temporário e proporcional, sendo fogo apenas um símbolo de destruição, seguido de aniquilação. É o último. Isso aqui, é o último. Tormento temporário, proporcional, sendo fogo apenas um símbolo de destruição. Seguido, teólogos independentes. O Banzoli é o último aqui. Uhum. A punição não é em fogo, a punição é, sei lá... Ele não sabe explicar, sabe que vai ser atormentado, né, e será aniquilado. Ele pega aquela parábola do cara, do devedor, que ele deve 10 mil talentos. A pergunta é, depois que a pessoa pagava, ela ficava na cadeia ou saía? Acho que é uma pergunta retórica, né? Vamos continuar. Ela teria que sair, né? Mas aí que tá, cara. Aí vai favorecer o purgatório. Tem um rapaz aqui, Samuel Barbosa, tá defendendo o purgatório. Não, mas aquele texto, ele tá falando da pós-vinda de Cristo. O purgatório é agora. E agora? Complicou. Mas beleza. Mas sei lá, vai que... Mas o da prisão não. Da prisão do devedor. Mas ali é só uma ilustração. É que ele pague o último centavo. Mas ali é apenas uma ilustração para a gente ter, como eu poderia dizer, vigilância, né? A meta da parábola é vigilância. Eu já entendo assim, que ali que ele fala que você não sairá enquanto não pagar o último centavo, significa que você nunca vai sair. Por quê? Porque a dívida é impagável. 10 mil talentos é impossível o cara pagar isso, porque 10 mil talentos era um valor assim... É um valor de uma nação, é um valor impossível de alguém pagar, entendeu? É verdade. É isso que eu acho, mas tudo bem, deixa pra lá. Vamos continuar aqui. Pode ir pro 3 agora. Acho que a galera já deu para ver o cenário que ele está inserido, né? Pior que a pena da lei de Moisés. Vai lá. Exatamente, né? Deixa eu ver aqui. Tá ruim, eu vou tentar colocar grande aqui para poder ver. Agora deu para ver. Entendeu? Hebreus, né? Deixa eu colocar, aumentar a resolução aqui. Tá ouvindo, né? Pois quem se recusa a obedecer à lei de Moisés... Tá, deixa eu ver aqui. Só carregar bem aqui, tá, gente? Pois quem se recusava a obedecer à lei de Moisés era morto sem misericórdia. Sim. Com base em depoimentos de 2 ou 3 testemunhas. Aí, imagine quão maior será o castigo para quem insultou o Filho de Deus e tratou como um profano o sangue da aliança aqui, o santificou e menosprezou o Espírito Santo que concede a graça. Então, a lei de Moisés, né, a pessoa era morta, né? E o próprio texto, imagine quão maior será o castigo, né, para quem insultou o Filho de Deus. Então, esse texto, né, ele deixa muito claro, né, pelo menos a meu ver, que o castigo vindouro é algo pior, né, do que a morte, né, que era a pena da lei de Moisés. Né? Pelo menos essa é a concepção. Um castigo pior do que a morte. Quanto maior será o castigo. Né? Tá remetendo ao que ele falou anteriormente, né, que neste caso seria ser morto, né, a pena capital da lei de Moisés. Eu acho que interessante. Esse texto ele já deixa o aniquilacionismo já um pouco complicado, né? Mas eu vou citar outros, né? Que coloca o 4 aí, por favor. Pior que um suicídio. Exatamente. Não colocou já? Já botei. Pronto. Esse aqui é o texto de Mateus. Só colocar bem aqui. Marcos 9:42 e Mateus 1:8. Quê? Sim, 18. Sim, né? Mateus 18:6, perdão. Aqui eu terminei errando ao editar aqui, viu? Mas o texto diz, né? E qualquer que se escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que pusesse ao pescoço um mó de atafona e que fosse lançado no mar. A atafona é uma pedra grande, entendeu? O próprio texto de Mateus ele deixa muito claro, entendeu? Então ele compara, né? Entre morrer, né? Ser algo menor do que
se matar, né, de uma forma que não é muito agradável, né, a pessoa se suicidar com uma pedra gigante no pescoço, como algo melhor, né, do que o castigo vindouro, né? Essa é a lógica, né, do que o texto está. É claro que é uma comparação, né? O melhor você se arrepender dos seus pecados, né, está nos pés do Senhor. Né? Mas é apenas uma comparação que ele está fazendo, né, entre o juízo vindouro e o que aguarda o ímpio. Né? Entendi. Uhum. E agora o quarto, né? Que está falando de Judas. Pior que a inexistência. Agora, esse aqui... Já mudou? Já mudei. Eu acho que tá... Não estou acompanhando aqui. Deixa eu ver se... Aqui, ok, né? Em verdade, o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. Ou seja, o castigo final, eu acho que eu esqueci de, seria pior que o aniquilacionismo. Né? O aniquilacionismo diz o quê? Que o homem vai parar de existir. Né? O que o texto está falando? Seria melhor, né, Judas não ter existido. Ele não existisse. Não ter nascido e não existir, né? Tanto mortalistas quanto mortalistas quanto imortalistas concordam com isso, né? Antes de nascer a gente não existia, né? E bom seria para esse homem que se ele não houvera nascido, né? Então, esse texto, né, é um assim que eu vejo um pouco complicado, né, para certas crenças, né? Eu não concordo, entendeu? Interessante, legal. Vamos lá. Uhum. Agora a gente pode entrar no conceito. Oi? 2 lugares na Bíblia? O conceito de 2 lugares, né? Agora, essa questão nossos amigos TJ vão ficar um pouco complicado com esse texto, né? Porque só isso daí eu acho meio complicado, né? Para um pensamento aniquilacionista, entendeu? Mas os que vai seguindo, né? A gente vê que não é favorável, né? Para esse tipo de pensamento. O conceito de 2 lugares. Conceito que haja 2 lugares. Perfeito. O destino do ímpio é um local, uma condição. Uhum. É que os aniquilacionistas acreditam, né, que como é que eu poderia dizer? Não existe, né, o que a gente chama de inferno. Existe uma condição, né, que ele vai passar e depois vai ser evaporado, né, virar pó, vai virar... É por causa do mortalismo. Morreu, não tem alma, então não tem lugar. Não é isso? Exatamente. Deixa eu ver aqui. Perfeito. Abordagem dos textos que falam literalmente do juízo. Sim, a gente tem que, primeiramente, né, toda doutrina ela tem que ser construída em cima de textos literais, né? E os textos alegóricos, eles devem ser interpretados à luz dos literais, né? Assim se faz uma boa interpretação das escrituras, né? Todo mundo vai concordar que Mateus 25, né, pelo menos a partir do 31, seja realmente um texto literal, né? Ele senta no trono, vai reunir todo mundo, né, para fazer o juízo. Todos vão concordar que esse texto realmente seja literal. Eu nunca conheci alguém, né, que tenha um pensamento diferente, né, de que ali não seja um texto literal. A não ser os preteristas, né, mas os preteristas não estão em pauta neste momento. O primeiro texto, né? Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, né? Essa seria, neste caso, a promessa para os justos, né? E agora a promessa para os ímpios. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo, né, e seus anjos, né? Lembrete. Sim. Essa perícope começa no 31 e termina no 46. As testemunhas de Jeová e outros grupos geralmente consideram quase toda literal, alegorizando apenas o fogo. Ou seja, do 31 ao 46, vamos dizer que tudo é literal. Tudo é literal. O reino é literal, mas
O reino foi preparado para o justo, é literal, mas quando chega no fogo eterno, preparado, é 2 lugares preparados. Preparado, desde a fundação do mundo, e preparado para o diabo seus anjos. Então, é uma complicação, né? Você entender que o reino é todo literal, e quando chega no fogo, não, rapaz, isso aí não é fogo, não. Entendeu? E o mais importante, esse texto, ele faz parte de um discurso, né? Ele está falando o que ele vai falar no fim dos tempos. Uhum. Entendeu? Então, Sim. é meio complicado você dizer que de 31 ao 46, dizer que é tudo literal, e só duas palavras não são. Pode partir pro outro. Outro texto literal. Exatamente. Uhum. Já apareceu aí? Oi? Já apareceu? Já. Pois bem, bora lá. Lucas 13, 26. 13, 23. Né? Então direis, comíamos e bebíamos na tua presença, ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá, não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, né? A mesma linguagem, né, que ele utiliza lá em Mateus 25, 41, né? Vós que praticais iniquidade, né? Ali haverá choro e ranger de dente quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul tornarão lugares à mesa no reino de Deus. Entendeu? Então, o que esse texto está querendo dizer? Eu terminei colocando aqui, perdão. Esse ali, né? Ele está fazendo referência, nesse caso, a um lugar, né? Que nesse caso seria fora. Né? E note que é a mesma ideia proposta no 25, 46, 41, 34 e 36, né? Os justos estariam no reino, né? E os ímpios iriam para o fogo eterno, né? Aí os ímpios estariam fora, né? E neste caso, os ímpios estariam fora, né? E os justos estariam neste caso no reino, né? E ali haverá choro e ranger de dentes, né? O que complica, né, o aniquilacionismo instantâneo, né? Esse ali haverá choro e ranger de dentes. Né? Para mim, complica, né? Porque se depois do juízo, né, vai ter extinção total, né? E como é que ele está dizendo que ali haverá choro e ranger de dentes? Né? Será que é só naquele momento? Agora, aí o que a gente vai entrar, né? Porque tanto esse texto aí, quanto o Mateus 25, 25 são textos literais, né? Ninguém vai discordar que sejam literais, né? Agora, então, o aniquilacionismo instantâneo por esses textos, ele está praticamente descartado, né? Agora a gente vai entrar para o segundo tópico agora, né? Que seria, neste caso, né? Se ali é eterno, né? Ou se é por um pouco período de tempo, né? Vamos por outro tópico? Mais um exemplo de um lugar à parte do reino e consciência nele. Exatamente. Já colocou? Já. Problema de... Deixa eu ver aqui. Mateus 13, 41 a 43. Exatamente. Foi um texto que você discutiu ele ontem, né? Eu lembro. Só é que tá com problema aqui. Gazinho, peraí. Só um instante aqui, gente. Só um instante. Peraí. Pronto. Vamos um exemplo de lugar à parte do rei, né? Deixa eu só colocar aqui. Desculpa aí, gente. Tá com um problema aqui. Peraí. Mandará o filho do homem. Mandará o filho do homem aos seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos todos os escândalos e os que praticam iniquidade, e lançá-lo-ão na fornalha de fogo. Né? Ali haverá choro e ranger de dente. Né? Aí o texto diz: então os justos, né, resplandecerão como o sol
no reino de seu Pai, né? Teve uma discussão ontem, né? Diz que o corpo do justo, né, ele vai ser igual ao corpo de Adão. Parece que é essa a ideia, não é isso? Olha, acho que a gente não tocou nesse assunto, não. Acho que foi no início, entendeu? Só que esse texto, né? Os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Mas, primeiramente, bora lá. Os justos estarão no reino, né? No texto, né? E os ímpios estarão, nesse caso, lá na fornalha de fogo, ali. Esse ali, né, é um advérbio de lugar, né, e um elemento coesivo que remonta a outro lugar, nesse caso, fornalha de fogo, né? Então, dentro da fornalha, né, haverá choro e ranger de dente, né? Essa é a lógica do texto. Qualquer dúvida é só perguntar para qualquer professor de português que ele vai dar essa interpretação, né, se você ainda discordar. E não... quando o Lucas ele falou que fogo era extermínio, destruição. Não, mas ali é um advérbio de lugar. Outro lugar. Aí eu quis mostrar para ele essa passagem. Está dizendo que ali na fornalha de fogo, exatamente, haverá choro e ranger de dentes. Agora uma pergunta que eu faço, né? Como é que fica aquela crença? Quem é que vai lançar esse povo no fogo, segundo o texto? Como é que é? Quem vai lançar ele no fogo? Uhum. Parece que é Cristo, né? Porque ele não fala que lança a palha no fogo e o... Não, mas segundo o texto aí de Mateus 20, 13, 41 e 42. Calma aí, o filho do homem, né? Ó, mandará o filho do homem o quê? Os seus anjos. Isso. Que ajuntarão, né? Do seu reino, todo escândalo, os que praticam iniquidade, né? E os lançarão, ou seja, os anjos que lançarão o povo no fogo, né? Isso. Certo? Certo. E como é que essa crença que diz que é o fogo que vai cair do céu para consumir o povo? Com esse texto aí. Fogo vai cair do céu? O pessoal diz que é o fogo, o inferno que vai cair em cima do povo, entendeu? Para consumir o povo. Não, é porque eles... É isso aí que eu discordei do Lucas, que ele pegou lá Apocalipse 20, quando Gog e Magog, as nações que o Satanás se reúne para cercar, aí cai fogo do céu e devora todos eles. Aí ele estava interpretando esse fogo que cai do céu como o fogo do juízo já, para aniquilar. Mas eu não concordo, porque depois vai haver o juízo ainda, que é o lago de fogo. Sim, mas esse texto ele joga um balde de água fria nessa crença, né? Porque é os anjos que lançarão o povo no fogo, né? Não o fogo, né? Se bem que eu concordo com a literalidade daquele fogo do verso 9, né? Depois a gente vai entrar nele, né? E vamos ver que é um certo desentendimento, né? Mas, enfim, vamos para o 43. E os justos resplandecerão... Essa fornalha de fogo é um lago de fogo e enxofre, não é? É a mesma estrutura, o mesmo verbo para lançar aí, parece que é balor, é o mesmo verbo para lançar lá, e a mesma locução adjetiva de fogo daí é a mesma locução adjetiva de fogo de lá. Então, lançarão na fornalha de fogo. Depois eu vou mostrar no slide seguinte, né? No outro, entendeu? Só lembrando, né? Os justos resplandecerão como o sol, né? No reino do seu Pai, né? É a mesma coisa que aconteceu com Jesus. Ele foi transfigurado diante deles, né? E o seu rosto resplandeceu como o sol. Então, esse texto é literal também, né? Ele está falando... Por que eu estou citando esse... As roupas tornaram brancas como a luz. Exatamente. É a mesma coisa. O rosto resplandeceu como o sol, né? E o 13 vai dizer que os justos resplandecerão como o sol, né? Então, é todo literal, né? Só a fornalha que ela é usada para ilustrar, né, o fogo do inferno, né? Assim como o reino, né, é muitas vezes ilustrado por uma casa, né, o qual a pessoa fica dentro. É o seguinte, vão ser lançados na fornalha de fogo, ali haverá choro e ranger de dentes, mas não significa que será eternamente de sofrimento. Vai ser jogado e lá eles vão chorar por causa da situação, mas eles vão ser incinerados. Quando você joga a palha dentro do fogo, o que acontece com a palha? Sim, mas imagina, e se você jogar uma pessoa na fornalha, dá tempo dela chorar? Você já viu o verbo grego aí para choro? Eu acredito que ainda não vi, eu acho que é Cláutimos. Não sei. É um choro, entendeu? A pessoa, quando é lançada no fogo, ela morre instante.
E o texto está dizendo que não vão morrer em instante, mas vão sofrer, né? Chorar lá dentro do fogo, né? A cena bizarra, mas é isso que o texto está retratando. Mas, enfim, essa crença de que o fogo vai cair do céu e consumir os ímpios, por esse texto aí, parece que está descartado, né? Mas vamos para o outro slide aí. A Bíblia usa extensivamente a mesma linguagem, muitas vezes em contraste com o rei. Exatamente, né? Ali fora, né, em Lucas 13, está em contraste, né, com o reino, né? Fogo eterno está em contraste com o reino, e fornalha de fogo está em contraste, né, com o reino. Ou seja, fora, né? Fogo eterno e fornalha de fogo são todos escatologicamente sinônimos, né? E são um lugar à parte do reino, né? Então são dois lugares, o reino e a fornalha de fogo, né? Seguindo esses textos, né? Que falam claramente do juízo final. Lançado na fornalha de fogo, no fogo eterno, na hiena de fogo, lançado fora. E as trevas exteriores? É o quê? Na verdade, trevas, né? Era a cadeia da época. Né? Acho que se der tempo eu vou dar. Nesse caso, né? O inferno é comparado a uma cadeia, entendeu? Mas ali você acha que é o quê? O inferno antes do Lago de Fogo? O Hades? Né? É o mesmo Lago de Fogo pelo contraste, né? Por exemplo, Mateus 8:12, né? Diz que enquanto o povo estará com Abraão, Isaac e Jacó, né? Na mesa, né? Os filhos do reino serão lançados fora, né? Nas trevas exteriores, e a mesma expressão, ali haverá choro e ranger de dentes. Ah, tá. Então, quando ele fala está falando do juízo final, tá vendo? Está falando do. Mas ali, mas parece que está falando da parábola do rico e do Lázaro. Não, ali não. É só ver a estrutura do texto, a mesma estrutura de Mateus 13, Lucas 13, entendeu? É a mesma estrutura, né? São lançados, né? E ali haverá choro e ranger de dente, enquanto os justos estarão no reino. Essa expressão coloca em xeque a visão adventista, a qual alega serem os justos punidos com fogo que vem do céu. É lançado na fornalha, lançado no fogo eterno, lançado na guiana de fogo, lançado fora, lançado no lago de fogo. É a mesma Os estrutura. Injustos, né? Você botou justos ali, injustos. Uhum. E como é que eu vou dizer que é o fogo que vai cair do céu? Fica meio complicado. Mateus 13 deixa claro que serão os ímpios que serão lançados pelos anjos no inferno, não o inferno cairá por cima dos ímpios. Eu acho que está relacionado lá com a queda, o fogo do céu lá do Apocalipse 20. Exatamente. Eu estou dando uma alfinetada com a faca. Muitas vezes essas expressões são seguidas de ali haverá choro e ranger de dentes. Esta última é usada 7 vezes por Jesus. 7 vezes. Até nas parábolas ele faz questão de falar ali haverá choro e ranger de dentes. Né? O aniquilacionismo instantâneo fica um pouco complicado. Né? Indicativo e não condicional e também de consciência. Tá. E são todos textos literais, né? Eu citei, pelo menos até agora, entendeu? Ou seja, a gente tem que pegar primeiramente os textos literais, né? Depois a gente vai para os alegóricos, né? Para construir uma interpretação sadia, né? E não pegar os alegóricos. Agora qual o próximo? O conceito de duas eternidades. Eu já provei que há dois lugares, né? Pelo menos eu acho. Ok? Peraí, deixa eu ver aqui qual que é, que eu não estou achando. Ok. Alguém achou um tormento temporário e proporcional seguido de aniquilação? Um texto que fala... Qual que é para... Você falou que é para abrir agora? As duas eternidades, né? Eu não sei se a gente pode ir logo para Apocalipse 20:10, né? Que onde ficou... Mas você botou um título diferente, cara. Oi? Você botou os títulos diferentes aqui. Você botou Isaías 34, Colacim, ranger de dentes, segunda morte, vergonha eterna. Bota vergonha eterna. Vergonha eterna mesmo. Eu confundi. Exatamente. Ah, tá. Beleza.
Já? Ah, desculpa aí, tô atrás aqui. Oi, tá na tela. Na tela? Vou esperar um pouquinho. Acho que eu tô acompanhando com o tempo. Cadê? As duas eternidades inversamente conscientes, né? Essa seria... pode ir para o segundo texto. O título, né? O que eu fiz aqui? Eu quero exibir... Clica no 2. Calma aí que eu fiz besteira aqui. Calma aí. Volta. Ai, ai, ai. A Janice está falando, então tem que apagar a passagem de Apocalipse. A gente vai ver essa passagem, Janice. As duas eternidades inversamente conscientes. Segundo, Daniel interpretado por Jesus. Exatamente. Daniel 12, 2 a 3. Exatamente. Perdão. Pegar as passagens literais e interpretar as outras que tem Bora lá. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno, né? Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento. Acho que só que até aqui tá bom. Esse texto, ele está dizendo praticamente a mesma coisa de Mateus 13. Entendeu? O Filho do Homem verá os seus anjos, e eles ajuntarão do seu reino tudo o que serve de tropeço e os que praticam mal, e os lançarão na fornalha de fogo, ali haverá choro e ranger de dentes. Aí, veja as partes que estão em amarelo. Em Daniel, os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, né? Mateus 13, né, ele vai dizer, então os justos resplandecerão, né, como o sol, que é praticamente a mesma coisa. Né? Ou seja, a mesma descrição... Jesus, né, quando ele falou isso, né, resplandecerão como o sol, né, ele tinha em mente o texto de Daniel 12. Né? E vergonha, né, o termo vergonha, ela é literalmente entendida como uma reprovação, né, uma desonra, né? E horror é digamos assim, uma repugnância, né, digamos assim. Então esse horror, né, e vergonha eterna é explicado à luz desse texto aí, ó, né? Que os ímpios serão lançados na fornalha de fogo, né? E ali haverá choro e ranger de dente. Ou seja, um texto literal interpretando o outro com um significado incerto. Beleza. Só que a gente tem que citar também a opinião da concorrência, né? Que seria, neste caso, o texto de Isaías 66, 24, né? Já que o mesmo termo para horror, o termo hebraico horror, também é utilizado lá, né, no contexto do fim dos tempos, neste caso, para o juízo, neste caso. Né? Seria essa a interpretação deles. Né? Eles interpretam Daniel 12, 12, né, com o texto de Isaías... Deixa eu ver se eu consigo. 66 e 24. 66 e 24, né? Esse texto, para mim, eu considero ele uma novela, tem? Por que eu considero ele uma novela, né, com respeito aos demais, né? Porque, ó, esse que criou novos céus e nova terra, né? E hei de fazer diante de mim, diz o Senhor, há de estar a vossa... Peraí, deixa eu só colocar bem aqui, que tá ruim de eu ver. Deixa eu ver aqui, tá bom, deixa eu ver aqui. Tá bom, né? Tá bom. Como novos céus e nova terra, né? Que estarão diante de mim, diz o Senhor. Assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Essa posteridade, quem é? A posteridade de Israel. É Israel, tá bom? E será que de uma festa de lua nova, né, a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne. Até aqui, né, um sabatista vai ir ao delírio, né, com esse texto. Né? Diz o Senhor. E eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nenhum fogo se apagará, né? E eles serão um horror para toda a carne. Né? O seu verme nunca morrerá, né? E o seu fogo nem se apagará, realmente ele é repetido, né, em outras passagens do Novo Testamento. Né? Mas muitos, né, por exemplo, vão aceitar o cadáver, né? Mas não vão aceitar que eles estejam no novo céu e nova terra, né? Principalmente quem acredita que vai descer fogo do céu, vai consumir o mundo, né? E depois, no novo céu e nova terra, todo sábado eles vão sair da Santa Jerusalém, né?
e vão encontrar esses cadáveres pegando fogo de mês em mês, né? Eles não aceitarão, né, cadáveres pegando fogo, né, de mês em mês no novo céu e na nova terra. Entendeu? Já outros aniquilacionistas vão aceitar os cadáveres, eu não sei se vão aceitar eles no novo céu e na nova terra, mas não vão aceitar o sábado no novo céu e na nova terra. Né? Então é uma novela, né? Uns pegam uma parte, outros pegam a outra, né? E eu acho que isso aí, as pessoas estão mais preocupadas em adaptar a razão, o que está escrito, do que interpretar o que está escrito. O que está dizendo. Exatamente, entendeu? Mas aí, a gente tem... Eu vou fazer assim, eu vou fazer uma abordagem, né, de todo o contexto do texto, entendeu? Para ver como certos pensamentos, né, eles pegam apenas o que lhe convém. Né? Vai para o slide 2 aí, por favor. Peraí. O outro. Tá aí? Já? Já. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. A fantasia aniquilacionista em cima de Isaías. Ah, não. Tá bom. Aqui já foi, já. Perdão. Porque eis que o Senhor virá em fogo e os seus carros como um torvelinho. Ou seja, Deus está vindo em carruagem, né? Para tornar a tua ira em furor e sua repreensão em chamas de fogo. Porque com fogo e com espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e serão muitos mortos da parte do Senhor. Aí, neste caso, o 24, ele seria, neste caso, na sequência do 15 e 16. Né? Deus vai vir em carruagem, né, e com espada, né, matando geral, né, e esses cadáveres ficam expostos. Né? Aí eu pergunto, né, será que realmente, né, Jesus Cristo vai vir com carro, né, com espada, matando geral? Né? Então, tá aí uma questão para a gente refletir, né? Eu acredito que não, né? Eu vou dar minha interpretação, né, do que seria, no caso, o carro, né, do que seria a espada, né, à luz, né, da revelação progressiva, né, do Novo Testamento, né, que muitas vezes os símbolos, né, eles são dados, né, e o cumprimento vai determinar, né, o que é literal e o que não é. Pode seguir para o seguinte aí. Eu não acredito que ninguém vai dizer que Jesus vai vir em uma carruagem, né, com espada, né? Pelo menos eu não acredito nisso. Profecia versus aplicação. Exatamente. Uma coisa é a profecia, uma coisa é a profecia, né? Outra coisa é a aplicação dela. Nem sempre a aplicação ela tem, né, um sentido literal, né? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Profecia é contra aplicação, né? Porque eis que o Senhor virá em fogo e seus carros, né, com espada, né? Curiosamente, né, no Salmo 104, gente, as nuvens são tidas como o carro de Deus. Olha que legal, gente. As nuvens são o carro de Deus, né? E na aplicação do Novo Testamento, Jesus ele não vem em carro, ele vem sobre as nuvens. Então, uma coisa é o quê? A profecia. Outra coisa é a aplicação que é feita da profecia. Amém? Então, eu acredito, né, no que está na aplicação. Né? Deus não vai vir em carro, ele vai vir sobre as nuvens. Né? Pode seguir no seguinte já. Pode ir para o outro. Que entrará o povo de Deus. Exatamente. É outro tema legal também, entendeu? Já passou? Talvez acho que eu estou... Deixa eu ver aqui. Aí tá dando um delay. Oi? Tá dando um delay aí para aparecer para você. Tá sim, eu tô vendo. Olha, o 60-20, né? Tá dentro do contexto, né? Trarão todos os vossos irmãos dentre todas as nações, né? Por oferta ao Senhor sobre cavalos, em liteiras e mulas, em dromedários. É assim que está na profecia, gente. É assim que está na profecia. Né? A aplicação, como é que está? Enviará os seus anjos, né? Os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma extremidade dos céus à outra. Então, eu não sei, né, se alguém vai dizer que eles serão tragos, né, em cavalo. Né? Eu acredito, ou seja, primeiramente, o Senhor virá, conforme está em Isaías 66, sim, mas ele virá em carruagem? Não, ele virá em cima das nuvens. Os santos de Deus, eles serão reunidos? Sim, conforme está em Isaías 66, 20. Mas serão reunidos por meio de cavalo? Não, serão reunidos por meio dos seus anjos. Entendeu? Uma coisa é a profecia, outra coisa é a aplicação. Né?
Se não tiver algo a declarar, pode ir para o seguinte, né, para a gente chegar no fogo lá, né, que o pessoal quer saber do fogo. Beleza. Eu que? Ah, tá bom. Pode falar. Pode seguir o outro agora. Espada versus palavra. Sim, esse é muito claro, né? Por exemplo, todo o Novo Testamento, né, declara que a espada de Deus, né, seja, nesse caso, a sua palavra. Né? Isso é muito óbvio, né? Eu também não acredito que alguém vai acreditar que Jesus Cristo vai vir com espada matando geral. Né? Até aquela espada que sai da boca de Jesus, né, lá no Isaías 19:5, é uma referência à sua palavra, né? Ela é tirada lá de Isaías 49:2, que é uma profecia messiânica, né? Fez da minha boca uma espada aguda, né? E agora chegamos no fogo, né? E a gente vai para o Lago de Fogo, que eu acho que é um ponto que eu estou ansioso, né, para a gente entrar. Como é feita a aplicação da morte no Novo Testamento? Exatamente, né? O que a gente viu até agora, o que a gente viu, né? Deus, ele não vai vir em carruagem, ele vai vir sobre as nuvens, ele não vai juntar o povo com mula, né? Vai juntar por meio dos seus anjos, a sua espada, na realidade, é a sua palavra, né? E agora a gente tem que ver a aplicação de como é feito a morte, né? Já foi, meu Deus, tá bom. Ó, curiosamente, o Salmo 88, né? Ele diz que a pessoa em estado de esquecimento, ela é tida como uma pessoa morta, né? E, curiosamente, né, em Apocalipse 28, o lago de fogo é um símbolo de morte. Entendeu? Então, é assim a forma como eu entendo, né, o livro de Apocalipse, né, o livro de Isaías 66. Às vezes a pessoa pega um texto, né, e pega só aquela parte que lhe interessa e às vezes só um trechinho, né, digamos assim. E esquece de ver todo o contexto, né, que está inserido dentro dele, né? O pessoal pega muitos cadáveres lá, né, mas esquece de ver todo o contexto, né, de Deus vindo em espada, né, matando geral, né, o povo vindo em cima de mulas, entendeu? Então, o texto de Daniel 12:2, né, ele tem que ser interpretado à luz de outro que seja literal, nesse caso seria o texto de Mateus 13, 41, 42 e 43. Né? É claro que o texto de Isaías 66, ele tem sim uma aplicação futura, né? E ele sim traz essa ideia de um fogo que não se apaga. Né? Aliás, ele fala que o povo irá, né, de mês em mês, de sábado em sábado, né, e depois que saírem de mês em mês, esses cadáveres ainda estarão, né, de mês em mês, pegando fogo. Né? E, obviamente, é uma referência a uma ideia contínua. Agora vamos para o Lago de Fogo? Vamos agora ao... Eu vou realizar o desejo da Janice agora. O capítulo 14, né? Você botou um título aqui e outro dentro. No arquivo. Aí eu tenho que procurar. Ah, meu Deus do céu, deixa eu ver, eu tô com o celular virado. Acho que a segunda morte. Tem segunda morte aí? Tem? Tem. Tem. É isso aí, perfeito. Né? Bem, como eu falei, né, o texto mostra duas eternidades, seria, nesse caso, um texto seria Daniel 12:2, né? O horror e a vergonha seria aquela situação, né, de estar no fogo, né, sofrendo e pranteando e longe de Deus. Né? Agora, a gente cita o clássico, né, Apocalipse 20:10, né, e serão atormentados dia e noite pelo século dos séculos. Né? E muitas pessoas vão dizer, não, mas o Lago de Fogo não existe. Né? O Lago de Fogo seria, neste caso, um símbolo de segunda morte. Né? E vamos ver, né, gente? Perfeito. Agora. O Lago de Fogo não é real? Eu ia falar descer para baixo. E falei. Coloca o outro aí. Já botei. O outro slide. Uhum. O segundo agora. Pode colocar no segundo. Já coloquei. Ah, tá bom. Tá demorando aí aparecer para você. Você tá indo pelo YouTube. Demorando. Atrasado. Uhum. É que eu tô lá no YouTube, né? Mas, enfim. A gente utiliza Apocalipse 20:10, né? E a pessoa corre para Apocalipse 20:14, né? E fala, o Lago de Fogo não é real devido seres inanimados, morte e Hades serem lançados nele. E o próprio texto também o denomina como segunda morte. A morte e o Hades foram lançados no Lago de Fogo. Esta é a segunda morte. Né? Então as pessoas concluem, né?
como é que o Lago de Fogo vai ser real se algo que não é real é lançado nele? Então, não existe Lago de Fogo, né? Assim como não existe a morte, né? E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar esse tipo de interpretação, né, e vamos colocá-la, né, em outras partes do livro de Apocalipse. Simples, né? Pode seguir o seguinte aí. Pode seguir o próximo. Tá aí. Ai, meu Deus do céu, eu tô penando aqui. Deixa eu ver se aparece. Um pouco lento aqui. Textos que poderiam ser alegorizados utilizando o mesmo método interpretativo. Primeiramente, Isaías, o texto de Apocalipse, ele é totalmente simbólico ou ele é majoritariamente simbólico na sua interpretação bíblica? Ele é, em sua maioria, simbólico, mas não quer dizer que tudo lá é simbólico. Mas ele é totalmente? Totalmente não. Todo. Exatamente. Viu? Agora a gente tem que entender que em textos simbólicos há uma mescla entre o que é real, né, e o que não é real. Mescla, mistura, né? É isso que a gente acredita. E como eu sei que algo é real e algo não é real? O que é real, ele é confirmado em outras partes das escrituras. Certo? Sim. Por exemplo, se um texto diz que existia o cachorro amarelo de asinha, né, no Apocalipse, e lá em Mateus, livro de Mateus, aparecesse o cachorro amarelo de asinha, né, então você realmente iria acreditar que aquele cachorro amarelo de asinha era literal, né, porque o texto de Mateus é um texto, em suma, literal, né? E a mesma coisa a gente faz com o livro de Apocalipse, né? Ó. Abaixo o Jesus com o rosto resplandecente é literal, né? Mas a espada que sai da boca de Jesus não. Há a interação do real, que é Jesus, com o que não é, a espada. Né? E ele tinha na destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. Né? Quando diz que o rosto de Jesus era... Jesus é literal? É literal, né? Acho que não tem nem o que discutir. O rosto resplandecente de Jesus é literal? Pelo texto de Mateus 17? É a mesma coisa. A mesma coisa que aparece lá em Mateus 17 é a mesma coisa que está aí. Então, Jesus é literal aí. Agora, a espada não é. Então, há uma interação entre o que é real e o que não é real. Né? Essa é a moral da história. Então, pegando essa interpretação de Apocalipse 20, 14, né, que estão colocando para não negar o lago de fogo, então, neste caso também, Jesus não seria literal porque ele interage com algo que não é, que é a espada que sai da boca dele. Vamos para outro texto? Sim. Slide seguinte? Ai, peraí. Calma aí. Pronto. O anjo real glorifica. Anjos glorificam o Cordeiro. Exatamente. Eu vou falando antes que eu tenha em mente. Né? Eu acho que o ideal seria colocar alegórico, não irreal, porque... Ficou meio confuso. Mas, enfim, o texto de Apocalipse 5, né, ele mostra o quê? Ele mostra um cordeiro. A gente sabe que o cordeiro é figurado. E, ao mesmo tempo, aparece anjos glorificando esse cordeiro. Né? Sim. O cordeiro não é real, mas os anjos são. Né? Então, mais uma vez, a gente vê uma interação entre o real e o que não é real. Né? Se o fato da morte ser lançado no Lago de Fogo o torna alegórico por causa disso, então a gente poderia também alegorizar Jesus e esses anjos também. Acabou aí, não? Acabou aí? Não. Né? Em Apocalipse 13, a besta vence os santos. Né? A besta não é real, mas os santos são. Apocalipse 21 aparece, neste caso, o trono do Cordeiro. Né? O Cordeiro, ele não o Cordeiro não é real, mas a cidade, ela é real. Entendeu? Eu poderia passar um monte de hora falando, né, de interação entre o que é alegórico e o que não é. Né? Mas então, aí eles vão falar, aí, seguindo seu raciocínio aí,
eles vão falar que o lago de fogo é alegórico. E o Satanás é real. Mas aí eu vou explicar. Por que eu sei que o anjo é real? Porque ele é confirmado em outras partes das escrituras, né? A gente vai agora ver se realmente o fogo como destino do diabo, né? E o tormento são confirmados em outras partes das escrituras, entendeu? Mas, enfim, né? A gente vê essa estilística profética, né? O que é real se interagindo com o que não é real. Né? Isso está muito claro nas escrituras, né? Tem o caso da besta com os santos, né? As duas testemunhas são literais, mas o fogo que sai da boca dela significa a sua palavra. O menino varão, né, é literal, mas a mulher simboliza um povo, entendeu? Então, há um monte, né, de exemplos, né, que eu poderia citar, né, mas acho que já chega, né, de ilustração, né? Agora vamos... Agora, assim como o Lago de Fogo é chamado de Segunda Morte, outros seres reais também são chamados por outros nomes. Olha que legal! Por exemplo, em Apocalipse 22, né, 16, né, Jesus Cristo diz que eu sou a estrela da manhã. É a mesma estrutura. Eu sou a estrela da manhã. Esta é a segunda morte, né? Em Apocalipse 22, Jesus diz que ele é a estrela da manhã, né? Será que, neste caso, o símbolo seria a estrela da manhã e Jesus... Não, o símbolo seria Jesus e a estrela da manhã, que seria, neste caso, o simbolizado? Acabou? Acabou, não. Tá pequeno aqui, deixa eu ver aqui. Tá ouvindo aí? Tô ouvindo. Tá ouvindo, né? Quer que eu bote outro? Aqui. Não, já vim. Coloca outro? Não, já vim. Lá também, ó, a Santa Jerusalém é chamado de tabernáculo de Deus, né? E as duas testemunhas são chamadas de... Estas são os dois candelabros. Entendeu? Então, se o fato do Lago de Fogo, né, ser chamado de segunda morte é critério para alegorizá-lo, né? Também seria critério também alegorizar esses daí, né? Agora, vamos para o outro, né? O outro é cabal para a gente entender, né? Por que a gente entende o Lago de Fogo como algo literal, né? E não simbólico. Tanto fogo como destino do capeta, o tormento são descritos em outra parte da Bíblia. Exatamente. Deixa eu chegar aqui. Hoje eu tô penando. Cadê? Deixa eu colocar na velocidade 2 pontos aqui. É que eu tô com um problema dos grandes aqui. Ah, tá. Agora chegou. Não chegou ainda. Meu Deus, o que tá acontecendo? Tô com 15 minutos aqui. Eu tô com um problema mexendo no notebook. Só um instante aqui, velho. Ah, tá. Perdão. Eu tô com um problema aqui. Por exemplo, em Apocalipse 20:10 vai dizer, o diabo, né, e os que enganava foi lançado no lago de fogo, né, em enxofre, né, e lá serão atormentados dia e noite pelo século do século. Então, a gente tem dois elementos aqui, né, o fogo, né, e nesse caso a gente tem também como elemento, né, o tormento, né, e o que a gente vai fazer é procurar ver se realmente outras partes das escrituras, né, eles são confirmados, né. E, por exemplo, em Mateus 21, 25, 41 vai dizer, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, né? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Ou seja, Apocalipse 20, 10 vai dizer que o diabo foi lançado no fogo. Mateus 25, 41, que é um texto literal, vai dizer que o diabo também vai ser destinado a um fogo, né? Ah, mas aí apartai-vos para o fogo, né? Pode ser o fogo que desce do céu. Sim, só que lá em Mateus 18 vai dizer que serão lançados no fogo eterno, né? Tanto faz. O tormento também é confirmado em outras partes das escrituras, né? Mateus 8, né, 28 e 29, né, diz, o que temos contra ti, filho de Deus? Viestes aqui atormentar-nos antes do tempo? Então, o próprio capeta, né, confirma, né, que ele, sim, realmente será atormentado, né? Então, tanto o tormento, né, quanto, né, o destino de fogo são confirmados em outras partes das escrituras, né? Então, correr, né, para o versículo 14, para mim, é um blefe, né? É praticamente afirmar, né, um atestado de ignorância e dizer que não entende, né, a literatura bíblica, a literatura apocalíptica, né?
que a mescla do real com o que não é, né? Muitos seres reais são chamados, né, por símbolos, né, como Jesus e as duas testemunhas, né? E o próprio fogo e o tormento são confirmados em outras partes das escrituras, deixando bem claro, né, que o lago de fogo sim é real, né? E esse argumento, para mim, aniquilacionista é mais um desespero para negar a realidade dos fatos. Beleza. A Janice disse que estava... Tem essa confusão, né, do fogo do 10 com o fogo do 9, não é isso? Ela tá falando o que aqui? Eu gostaria de brincar um pouco com essa interpretação. Poderia colocar no capítulo 20 aí? Bíblia? O capítulo 20. Vamos pegar essa interpretação e vamos ver se realmente ela se encaixa nas escrituras. Apocalipse 20? Pode colocar o 20 aí. E vamos interpretar do jeito que os aniquilacionistas interpretam. Qual versículo? Pode ir, a partir do 7. A gente vai fazer a leitura do jeito que eles leem. Coloca menor aí, por favor. Menor. Oi? Coloca menor, por favor, o texto. Como assim? Deixa eu ver, eu que estou com um problema. Tá grande demais aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos começar no juízo, no 7, tá? Deixa eu ver aqui. O 7. Vai a partir do 12 aí. Acho que é o 12, né, que começa o juízo, né, para eles. Aí depois volta para o 7. No 11? No 11, no trono branco. E viu um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu. E não se achou lugar para eles. Então, vamos memorizar, gente. Primeira coisa, o céu e a terra se passaram, né, diante do trono branco. Não é isso? Sim. Aí, lê a seguinte aí, por favor, que eu tô... E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. E abriram seus livros. Perfeito. Então, o céu e a terra já se passou, não é isso, gente? O céu e a terra se passou e tá todo mundo junto. Né? Todo mundo reunido, né? E aí, todo mundo sabe, tem um juízo, não é isso? Agora a gente vai voltar pro 7 agora. Tá bom? Vamos memorizar. O céu e a terra já se passou, né? E tá todo mundo junto diante de Deus, né? Agora volta pro 7, que é seguindo a escatologia deles. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra. Os 4 cantos da terra. Para fim de... Ué, mas o povo não já estava junto, não? Não estava todo mundo junto diante do trono de Deus? Sim, é porque aquilo que eu falei ontem. Aquele juízo lá é depois disso aí. Isso aí acontece depois que acontece isso que vem o juízo. Que o céu e a terra já eram, já foi. Exatamente, entendeu? É isso que dá, gente. A gente fica pegando texto isolado sem ver o contexto, né? Primeiramente, vamos pegar a escatologia desse povo, né? Tem um juízo, tá todo mundo junto diante de Deus, né? Aí o diabo volta, né? Vamos na cronologia dele, volta para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, né? Mas a terra, o céu e a terra já se passaram, né? Mas aí tem a questão do kainós, né? Kainós pode ser terra renovada, então a terra não se passou, sim. Mas então quer dizer que o povo vai ser julgado, né? Aí depois vai voltar todo mundo de novo, os 4 cantos da terra, né? Para depois o diabo juntar esse povo de novo, né? Eu acho que nem eles mesmos pararam, né? Para meditar sobre essa interpretação, entendeu? Não, então, tá, não, essas nações aí, elas já estavam na Terra antes. Sim, mas na visão aniquilacionista, né, estava todo mundo junto diante de Deus para o juízo, né? O céu e a terra se passou, tá todo mundo junto, né, sendo julgado, aí depois vai ter que todo mundo voltar de novo para os 4 cantos da terra para o diabo juntar esse povo de novo para fazer guerra, sendo que o céu e a terra já tinham se passado. Essas nações aí são do milênio, são nações do milênio, vieram do milênio.
Isso na visão bíblica, né? Agora, na visão, Não, né, mas que eu aí, não para mim, isso é indiscutível. Para mim, tá bem claro. Teve um milênio, as nações estavam lá. Passaram 1000 anos. Satanás foi lá enganar essas nações, que ele foi preso para isso, para não fazer isso durante 1000 anos. Mas depois que foi solto, passou a enganar essas nações, travou essa guerra aí, cercou lá, sitiou a cidade. Aí veio o fogo do céu e matou eles. Beleza. Agora que vai vir o juízo final para julgar toda a humanidade que estava desde o princípio do mundo até aquele momento. Aí eles estão incluídos. Sim, por exemplo, aí a questão, né, que eu vejo que certas pessoas, né, ou elas estão muito comprometidas com a visão teológica delas, né, ou praticamente nunca pararam, né, para pensar nisso, né? Essa ideia, né? Isso é só o problema do contexto imediato, né? Porque tem o texto de Mateus 13, né? Temos a enxurrada de texto lançado na Guiana de Fogo, lançado no Lago de Fogo, né? Lançado nas trevas exteriores, né? Então isso são uma enxurrada de texto, né? Que vai contra esse pensamento, né? Além do Lago de Fogo já existir 1000 anos antes, né? Então isso é apenas o contexto imediato, né, seria só apenas um pequeno problema, né, dentro dessa perspectiva, entendeu? Às vezes a pessoa tenta juntar, né, o fogo do verso 9 com o fogo do verso 10, né, para dar um pensamento aniquilacionista e esquece, né, do desastre, né, que ele está fazendo na escatologia. E questão de lógica também. Eu acho assim meio complicado, né, você fazer essa ideia, juntar o verso 9 com o verso 10, né, para tentar defender o aniquilacionismo, né? E depois ainda corre para o verso 14. Ele vai falar que o fogo devorou, né? O fogo devorou, então aniquilou. Ali. Só que, eu não sei se você percebeu, Isaías, por exemplo, não é só 2 fogos que tem aí. Por exemplo, quando diz que o céu e a terra se passam diante da presença de Deus, né? Lá em 2 Pedro, o céu e a terra vai ser passado pelo fogo, não é isso? Só que o próprio texto de Êxodo 24 diz que a glória de Deus é como fogo consumidor, né? O Salmo 97, embora ele não seja escatológico, né, ele traz um conceito interessante, né? Diz que os montes derretem, né, diante da presença de Deus. Então, na verdade, são muitas, não só 2 fogos, né, mas no mínimo 3, né? O fogo da glória de Deus, o fogo de Deus, né, que vai consumir o mundo, né, diante da sua presença, né? O fogo que desce do céu para consumir os ímpios e o fogo do lago de fogo, né? Se você recorrer também a outros textos, né, que estão, sem sombra de dúvida, conectados, né? Por exemplo, Apocalipse 20, né, com um texto lá de Pedro, né? Porque eles interpretam, se aí for fogo, né, então, se no 9 está falando de fogo, né, e o 20 esteja também falando de fogo, então para eles são o mesmo fogo, né? Só que o livro de Apocalipse é comuníssimo, né? Essa punição de fogo, né? Temos a punição da Babilônia, né? As 2 testemunhas, embora seja simbólico, né? Ali é fogo também, né? Entre muitas outras passagens das Escrituras. Mas, assim, o que eu vejo, né? Assim, gente, vamos ler as Escrituras, gente. Assim, ver se tem coerência, né? Porque você dizer, né, que vai ter o juízo, né? Aí tá todo mundo junto no juízo. Aí volta para os 4 cantos da terra de novo, né? Porque se esses ímpios sabem que já foram condenados, né? Ficam lá para os 4 cantos da terra mesmo. Entendi. Brincadeiras à parte. Então, antes de terminar aqui, me explica uma coisa. Vamos lá. Salmo, como é que você interpreta o Salmo 37? O Salmo 37, ele fala o seguinte: eu vi o ímpio crescendo como cedro, passei e não encontrei. O Davi está falando da sua experiência de vida. Eu não sei se eu sei, mas aí fala assim, ó. É o mesmo salmo que eu nunca vi a descendência do ímpio passar, do justo, né, mendigar o pão. Então ele está falando do dia a dia dele, né, da experiência de vida dele, entendeu? Aqui, ó, mas os ímpios perecerão, os inimigos do Senhor serão como gordura dos cordeiros. Desaparecerão e em fumaça desfarão. Rapidamente desaparecerão. Davi realmente ele presenciou tudo isso na vida dele. Mas o contexto o próprio Davi fala que é uma experiência de vida dele, né? Por causa quando ele fala, né? Eu vi o ímpio crescendo como cedro, depois eu passei e não encontrei mais a pessoa, né? Passei e não encontrei mais o ímpio. Então ele está falando da experiência de vida dele, né? Eu acho assim, usar esse salmo aí é complicado, né? E quando fala, os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre.
Sim, aí eu concordo, né? A terra sempre será dos justos, né? Isso aí é um princípio eterno, né? Não, mas Sempre como será. assim? Como que que o justo vai herdar a terra para sempre? Se o ímpio que fica na terra, que domina a terra. Sim, mas a gente sabe que no fim dos tempos, por exemplo, primeiramente, vamos pegar esse texto aí, entendeu? Não há como negar que esse texto aí seja um Davi relatando a sua experiência, né? Experiência de vida, né? Ele fala que nunca viu o justo mendigar o pão, né? Sou novo e agora sou velho e nunca vi o justo mendigar o filho do... Então, enfim, né? Ele também fala, né, que eu passei e não encontrei mais o ímpio. Entendeu? Então, é inegável que esse texto esteja falando, né, da experiência de vida de Davi, né? Mas, enfim, o fato de que os justos herdaram a terra, todo mundo concorda com essa parte, né? Embora em outro salmo fala que os ímpios por exemplo, em Malaquias 4, né? E outro salmo fala que o ímpio, né, tem uma aparente prosperidade, né? Ele logo ele some, né, da face da terra, né? Eu falo mesmo pela minha experiência de vida, né? Aqui onde eu morava tinha muitas pessoas que eram tidas, né, como pessoas valentes, e hoje essas pessoas não existem mais, né? Os ímpios mesmo, eles mesmos se destroem, né? Enquanto os mansos, né, eles continuam, né? Mas, enfim, esse texto aí, ele está falando simplesmente da experiência de vida de Davi. Hum. Aqui, ó. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e deleitarão na abundância de paz. Eles pegam isso e botam lá no final dos tempos. Né? Quando o ímpio é aniquilado e os justos herdam a terra para sempre. Em parte é verdade, né? Os justos herdarão a terra, né? Inclusive a nova terra. Sim, mas o ímpio vai não existirá? Na terra, sim. Na terra não vai existir ímpio, não. Na terra, mas ele em si, na sua essência, essa que é a questão. Não, na sua essência porque não. Se ele está eternamente sendo queimado, ele existe para sempre. Não na terra, entendeu? Vai existir em outro local, né, da existência, né, que a Bíblia não diz claramente, né, onde seja, né? Na verdade, nem o céu a gente sabe onde é que é, né? A gente já tem tanto telescópio apontado aí para cima, né, e nunca encontraram nenhuma pena de querubim, né? Enfim, né, mas voltando à questão, né, na Terra vai chegar o próprio livro de Apocalipse, né? Toda a Bíblia, né? Mateus 13, Lucas 13, Mateus 25, são todos textos literais e falam claramente, né? A Terra, né? O reino será dos justos, né? E os ímpios serão varridos dele, né? Lançados fora do reino de Deus. Isso acho que está muito claro nessa escritura. Agora, pegar esses salmos aí é complicado, né? E assim, há uma certa dificuldade, né? Porque assim, às vezes a pessoa, por exemplo, eu vou citar um exemplo, claro, assim, para você. Malaquias 4, né? Muitos utilizam esse texto. Mas como é que a palha queima? A palha queima em questão de segundos, né? E o povo que utiliza esse texto defende um tormento temporário e proporcional seguido de aniquilação. Né? Eu não sei como é que fica, né? Porque a palha queima rapidamente. Né? E ele pega esse texto, né, na literalidade, para dizer que o tormento não será temporário, né, e proporcional seguido de aniquilação. Entendeu? Então, são assim, a gente vê que nem os textos, né, que o povo utiliza, eles se encaixam, né, entre si. Entendi. Se você pegar literalmente, você tem que literalizar tudo, né? Ou fazer uma correspondência exata. Porque, tipo assim, eu vou pegar um exemplo. Eu peguei Mateus 13, né? Mateus 13, Lucas 13, peguei também Mateus 8, Mateus 25, 41. Todos esses textos, eles têm uma estrutura lógica. Apocalipse 20, né? Todos eles têm uma certa correspondência entre si, né? Tem o julgamento, né? Os justos ficam no reino e os ímpios são lançados fora, né? Ou seja, são todos textos coerentes entre si, né? Todos eles carregam, né, uma coerência entre si, né? Uma certa ligação entre o outro, né?
Agora, você querer pegar um diz que o ímpio será varrido rapidamente, né? Aí o outro será levado poucos açoites, muitos açoites, né? Mas aí o texto não diz que eles serão aniquilados. E pega o outro acolá, né? Para formular uma teologia, né? É meio, digamos assim, duvidoso, né? Mas aí como é que você interpreta esses açoites aí, poucos e muitos? Como eu falei, eu vejo uma possibilidade, né, de uma gradação de castigo, né? Agora, a literalidade do texto não dá para comprovar, né, que haja um tormento temporário proporcional seguinte de aniquilação, né? Eu sempre termino com a seguinte pergunta, né? E depois dos açoites, né? O servo, ele era aniquilado ou ele voltava, né, para a casa do seu senhor? Né? O questionamento que fica é esse. Entendi. Eu acho que... Tem mais alguma coisa? Nós já é quase 10 horas, né? Depois a gente... Porque... muito legal, entendeu? Depois eu vou fazer uma filmagem legal para a gente entrar em outros temas também. A gente pode marcar outra para continuar. Marcar um debate. Debate? Você aceita debate? Hã? Eu acho que ninguém aceita debater comigo, não. Por quê? Sou apagado demais. Ué, vamos fazer live aí que você vai ficar conhecido. Acho que o importante é a gente divulgar ideias, né? Assim, ver... Eu gosto mais de analisar argumentos, né? E ver os pensamentos de cada um, né? E em breve eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a fazer lives abertas aqui. É verdade. Como que é assim? Eu boto o link no chat, só vai entrar quem entende do assunto, queira falar sobre o assunto, né? Entrar para ficar zoando aqui não, entendeu? Mas agora eu tenho um desafio, né? Para alguém aniquilacionista que for fazer uma live, né? Eu quero que ele pegue o meu slide, né? De Apocalipse 20:14, entendeu? E ele refute ponto a ponto. Simples. E depois pega o texto de Isaías 66, né? Pega o meu slide também, né? E refute ponto a ponto. Né? Simples demais, né? Entendi. Apocalipse 20:14. Aí ele vai provar que o pensamento dele é verdadeiro, né? Tá correto, né? E a minha linha de raciocínio tá frágil. Pega também o contexto de Apocalipse 20 e explica para nós também, que até agora, né, eu nunca consegui encontrar uma pessoa para explicar contextualmente, né, aqueles dois ajuntamentos, nunca consegui. Né? E explicar também a luz de Mateus 13, né, que deixa muito claro que serão lançados pelos anjos, né? Mas, enfim, né, eu espero que tenha alguém, né, que tenha... Olha o Silvio aí. Silvio vai estar aqui dia 22. Amém. Boa noite, Silvio. Seja bem-vindo. Antônio Leite Rolim, seja boa noite, seja bem-vindo. John Wesley Caos, Paulo Alexandre, Cleiton Silva. Pessoal, eu deixei fixado aí na barra de rolagem no chat o meu outro canal. Eu gostaria que você se inscrevesse lá. Eu tenho que chegar aos 1.000 inscritos. Eu estou com 602, eu acho. Então me ajudem, se inscrevam lá. Eu vou deixar também nos comentários fixado ali. Quem puder, se inscreve. Que gosta do meu conteúdo. Lá é também um canal de entrevista, mas é com outro tema. Não é teologia. Se você tiver interesse, dá uma olhada lá. Certo? Então, Roninho, isso é isso aí, cara. Obrigado aí pela presença. Vamos terminar? Vamos sim, entendeu? Na próxima vez eu vou ajustar para ficar melhor a filmagem, entendeu? Deu um BOzinho aqui, mas é a primeira vez também que eu tô fazendo uma live nesse tempo, mas depois a gente vai se ajeitar mais, né? E tá aí, gente, o desafio. Gente, explica para nós, entendeu? Essas dúvidas aí, entendeu? Porque ficou complicado, né? Uma coisa é você pegar vários textos aleatórios. Outra coisa é você pegar, né? Pegar o contexto, né? Texto por contexto, né? E encaixar um no outro, né? É complicado. Entendi. Tá aí. Gostei, muito bom. Parabéns aí pela apresentação. E se alguém quiser pegar os meus slides, né? E refutar ponto a ponto, né? Eu ficaria muito grato, né? Se eu estiver errado, né? Eu mudo de opinião. Mas... Obrigado a todos. Pode ficar aí, não sai ainda não, vou falar com você. Obrigado. Até a próxima, pessoal. Amanhã estarei aqui com o Adriano Cruz, falando sobre reagindo a Galli e Newton. Se prepara que vai bombar. Obrigado a todos, valeu.